Bom dia, galerinha. Olá! Bom dia. Cadê vocês que eu não estou vendo vocês? Cadê a câmera ligada? Tô aqui em casa, tio. É Ô porque... tio, você tá me vendo? Hã? Você tá me vendo? Ah, eu tô te vendo, sim. Você, a Gabi, a Esther. Agora sim. Olhar nos olhos é melhor. Eu sei se vocês estão aí de verdade ou deixa o computador ligado. Cuidado, tio, você vai cair. Foi. Oi? Você vai cair, cuidado aí. Monta a janela aqui, ó. O tio tá Ele vai voando. pular da Ainda não dá janela do 20º. Antes ele tava lá no espaço, agora tá aqui. É, Nova York. Parece que É, teve agora alguns ele tá problemas. lá, né? Nova York, né? É Manhattan. Ô Galera, tio, o que você tá fazendo nessa quarentena? Você foi Bom desesperado? dia, tio. Tá testando fundo de tela. galera, põe a presença na chamada lá pra gente começar a aula. O que está Licença. acontecendo? Pronto. Oi? Coloca o nome lá. Nós vamos precisar do caderno, tá? Vocês vão anotar. Precisar do caderno? Já mandei. Vai. Davi desapareceu ali. Ei, Vix. Cadê minha sobrinha? Galera, põe essa presença direita aí, tá? É só Arthur Francisco Paulette presente. Presidente. É só eu que vejo. Cadê minha sobrinha Mariana, que eu não tô vendo ela aqui? Tudo bem. Cadernos apostos? Vamos lá. É porque ele tinha sumido no meio da minha mochila, mas só que ele tava mais pra frente, porque eu não uso ele há muito tempo. Tá passando a conversa de alguém aqui. Galera, página 82. Vamos lá. Galera, vocês têm alguma dúvida sobre o tema anterior? Não, né? Ele já pergunta e já responde. Tem? Não. Vocês são ótimos, velho. Qual era o tema anterior? Industrialização e urbanização. No. Vocês são ótimos. Vocês são os melhores. Então, pega o livrinho aí, página 82. O livro e, posteriormente, o caderno. Mas pega o livro primeiro. E tio, peraí, porque eu tô com o livro 2 aqui. Vou lá buscar meu livro. Caderno não, mano. Vai. Bate na quina. Cadê? Voltou? Galera, então a gente tem aí, pegou aí 82 a página. Peguei, tio. Então, Oi, bom dia, Clécio. a Vitória acordou agora? Não, é porque eu já tinha entrado, só que aí negociou o áudio aqui, eu tive que sair e entrar de novo. Descobriu o mundo. Ué, eu te dei bom dia no início da aula, porque você não respondeu nada. Fiquei triste que você não falou nada. Pois é, eu não tava conseguindo falar, eu tava gritando aqui, bom dia, Clécio, ninguém me respondia. Eu fiquei chateada, eu saí da reunião, entendeu? Pra entrar depois. Mais tarde do que nunca. Exatamente. Então vamos lá. A Ana Júlia é muito chata. Página 82. Eu do não livro tô aí. te ouvindo, fala aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos foco lá. 82, as regiões do Brasil, galera. O que são essas regiões do Brasil? A gente Lugares. vai botar o que é regionalizar, mas a gente tem um Brasil que é um país extremamente grande e extremamente diverso. A gente já falou sobre essas diversidades do Brasil, diversidades naturais, diversidades sociais, econômicas, culturais, etc. Então, a gente tem as imagenzinhas aqui, ó,
de várias partes do Brasil aqui. Beleza. Aqui a gente tem Canela do Rio Grande do Sul, deixa eu deixar aqui. Canela do Rio Grande do Sul, nevando aqui, tá vendo? Salvador, cidade litorânea, quente, praiana. Manaus, a gente tem parte da floresta amazônica. Paranatama, no Pernambuco, uma região de semiárido. Tá vendo? Muito seco aqui, ó, as cabrinhas tomando água aqui, no restinho de água que ainda tem aqui. O nome disso aqui é açude, galera. Pra quem não conhece, são buracos que as pessoas fazem no terreno para acumular água quando chove. Aqui a gente tem Belo Horizonte, que é uma cidade na região sudeste de Minas Gerais. E a gente tem Mato Grosso, que é a região centro-oeste do Brasil aí. Então a gente percebe, aqui a gente tem imagem de 5 regiões brasileiras, né? Por que 5? Qual que repete? O Nordeste repete aqui. A gente percebe aqui a diversidade que a gente tem nas paisagens do território brasileiro. Então, quando você tem um território muito grande, você divide ele, você regionaliza esse território. Para que você faz isso? Por objetivos diversos. Agora vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão anotar. Deixa eu encerrar esse aqui. E vou compartilhar essa tela. Cadê? Tá, peraí. Deixa eu mudar. Eu só também é obrigatório com a câmera ligada? É obrigatório com a câmera ligada. Oi? Obrigatório com a câmera ligada. Que? Aí. Galera, vocês vão anotar isso aí, tá vendo? Foi não é um resumo, né? Uns tópicos que eu anotei no capítulo para vocês memorizarem. Página 83, capítulo 5, as regiões do Brasil. Então, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir um território em partes, em áreas com características naturais, sociais, econômicas e culturais que as diferem das outras. Ou seja, eu vou pegar o Brasil, eu vou dividir o Brasil oficialmente, é dividido em 5 regiões. A divisão é estabelecida pelo IBGE. Existem outras regionalizações do Brasil que a gente vai estudar. Mas a primeira que a gente vai ver é do IBGE. O que o IBGE faz? O IBGE vai dividir o território brasileiro em 5 regiões. Beleza? Então, a gente vai ter região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e região sul. Essas regiões vão ter os estados que compõem essas regiões vão ter características comuns que vai diferenciar essa região de outra região, né? Você pega o Nordeste, por exemplo. A gente vai perceber que o Nordeste, os estados da região Nordeste, eles são mais parecidos entre si do que se você pegar o Nordeste e um outro estado de outra região. Então, essas características comuns vai fazer com que esses estados se agrupem. Bacana? Não. Calma. Oi? Calma. Tá anotando. Calma, tô anotando. Acabou. Tio, eu vou anotar depois, porque eu tirei print, tá? É porque eu ainda tenho que fazer Como aquele tira o negócio print, com pô? brush pen. Tá, mas anota depois, para ficar organizado o caderno. Também vou anotar depois. Tirei print. Todo mundo vai anotar depois? Não. Eu não sei como dar print. Não, tio, eu mano. tô anotando. E mesmo quando eu boto, Tá eu bom, aperto o botão de print, não dá print. Desculpa. Tá bom, eu vou esperar. Anotei rapidinho. Qual é o objetivo dessa regionalização? O objetivo é estudar ou administrar o território. A mesma área pode ser dividida de acordo com o objetivo, com base em critérios diferentes. Então, tem o Brasil. Para que eu vou dividir? Por que o IBGE, que é um órgão oficial, vai dividir o Brasil? Para mim administrar, para mim gerir esse território. As políticas públicas que eu vou adotar na região Nordeste vai ser diferente das regiões Sudeste. Por quê? Porque as características dessas regiões são diferentes. Certo? Então, por exemplo, no Nordeste eu vou preocupar muito em determinado período do ano com a seca. No Sudeste eu vou preocupar com o trânsito. No Nordeste eu vou procurar investir em atividades rurais, porque tem uma vocação para atividade rural maior do que algumas áreas da região Sudeste. Então, para que eu divido essa região? Ou para mim estudar, ou para mim administrar essa região.
terminei. Todo mundo terminou? Será que alguém pode postar o print no grupo? Aí depois eu escrevo. Então, eu tenho a regionalização oficial do IBGE, que eu já falei, que é feito com base em que aspectos? Aspectos naturais, sociais, econômicos. Vai dividir o Brasil em 5 regiões que vocês já sabem, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 5 macro-regiões que a gente chama. Aí tem uma observaçãozinha embaixo aí, galera, ó, que a gente precisa discutir ela. Essa regionalização respeita o limite dos estados e se torna muito generalizante por, caramba, é por não refletir, pessoal, ó, conserta aí, por gentileza. Faltou a palavrinha N aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Por não... Deu para notar aí? Tá vendo aí ou não? Tá. Oi? Sim, tô vendo. Muito bem. Por não refletir as diferenças existentes na mesma região. Por exemplo, eu pego a região sudeste do Brasil. Todo mundo lembra de cabeça a região sudeste? Qual que é? Sim. Muito bem. Todos os estados da região sudeste são homogêneos? São iguais? Todas as regiões da região sudeste são iguais? Você vai ter uma região que é mais desenvolvida, que é a região sudeste, mas você vai ter áreas dessa região que não é tão desenvolvida assim, certo? Mesmo assim, essa regionalização do IBGE, ela vai respeitar esses limites políticos dos estados. Todo mundo copiou já? A parte de baixo eu não copiei ainda não. Copia então. Apareceu uma outra página para vocês aí? Não. Não, né? Tá, se aparecer, você me fala. Depois eu vou fazer um negócio aqui. Eu recomendaria que vocês parassem de mandar mensagem no grupo, porque aí vibra meu celular. E? Nada. Vamos lá. Luana, Já? já?
Eu só não escrevi o observação. Mas vai. Peraí que eu vou desmanchar de novo a tela aqui e vou compartilhar outra tela. Peraí, só fazer aqui. Aí. Derrubar isso aqui. Compartilhar. Só a letra que eu tô escutando. Oi? Apareceu na tela aí. Agora apareceu. Na tela do Word, né? É um Tem monte círculo, quadrado e triângulo. Isso, beleza. Não vejo na tela não. Peraí. Vou colocar uma linha mais escura aqui, vai ficar melhor para vocês. Aí. Vai precisar copiar isso? Não, isso é só para vocês entenderem o que eu quero explicar. Ah, tá. Meio difícil copiar esse monte de círculo. Nem vou saber a localização, vou me embolar toda. Porque Olha tem só, que copiar presta aquela atenção. PCC. O que é uma região? Presta atenção. Vamos supor que essa área que eu tenho aqui da imagem seja um espaço qualquer e eu quero regionalizar esse espaço. Eu quero dividir esse espaço. A linha vermelha é a minha linha de divisão. Ah, tá. Mariana não tem tanto. A minha linha vermelha é a minha linha da regionalização, da minha divisão. Vocês conseguem perceber que dentro da região aqui, qual foi o critério que eu usei para dividir essa região? Qual foi o critério que eu usei? Você dividiu. Eu dividi com base em quê? Com base nas Aparências? formas, né? Com base nas formas. Círculo de um lado, quadrados de outro e triângulos de outro. Então, eu dividi essa região, eu regionalizei esse espaço com base nas formas. Vocês conseguem perceber que existem elementos de uma região em outra? Sim. Tem um círculo que Tem fica na região círculos na área de quadrados e existem triângulos nas duas áreas aqui. Qual o nome que a gente dá para essa área, galera? É Invasão de território. área de transição. Isso aí. Exatamente. Área de transição. Nos limites das regiões, eu vou ter essas áreas de transição. Porque, por exemplo, os aspectos sociais, os aspectos culturais, os aspectos econômicos, eu não vou conseguir fazer com que eles sigam uma rigidez de uma linha, né? Deixa eu ir para Por lá. exemplo, quando você vai de um bioma para um deserto, a vegetação não simplesmente ela vai diminuindo. Exatamente. Eu não vou conseguir ter uma linha divisória que essa região vai obedecer. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, aqui a gente tem um mapinha das regiões brasileiras. Ó. Nordeste. Imagina, você tá, tipo, numa tempestade muito forte, na neve, e aí do nada você dá um passo e você tá no deserto, morrendo de calor. Isso não vai Acho acontecer. que isso não existiria. Então, essas regionalizações brasileiras, em algumas áreas, que são as áreas de transição, você vai ter elementos de mais de uma região, só que como a regionalização do IBGE, por exemplo, ela vai respeitar o limite do estado aqui, ó, essas áreas de transição aqui, você vai ter elementos diferentes. Aí varia todos os elementos, galera, os elementos sociais, os elementos culturais, os naturais principalmente. A gente vai ter essa área de transição principalmente nos elementos naturais aí, né? Tipo, essa região aqui do norte de Minas Gerais aqui, ó, tem as características de vegetação e clima semelhantes ao da região Nordeste, Por que está nessa região aqui? Porque foi feito baseado em que Minas Gerais é mais parecido com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo do que com o Nordeste aqui. Só uma área pequena de Minas Gerais que parece mais com o Nordeste. Como a gente vai respeitar o limite do estado, então esse norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, ele fica na região sudeste. Só que as características dessa região de Minas é mais parecida com o Nordeste do que a do Sudeste. Tem uma cidade próxima a gente aqui. Vocês conhecem São Mateus? Sim. Os aspectos sociais, os aspectos culturais de São Mateus é muito mais próximo dos aspectos da Bahia do que do próprio Sudeste. É muito mais, as pessoas vivem, os hábitos culturais das pessoas é muito mais parecido
das pessoas do Nordeste do que das pessoas do Sudeste. Só que São Mateus está no Espírito Santo, que está na região Sudeste do Brasil. Bacana? Então, a gente tem essa divisão estabelecida pelo IBGE, que a gente chama essas regiões de macro-regiões. Depois vocês vão anotar vão anotar não, depois vocês vão ler o textozinho do livro e vai fazer aquelas marcaçõezinhas que vocês fazem aí. Então, essas regiões aqui é chamado de macro-regiões, que foi estabelecida pelo IBGE. Essa é a divisão oficial que o governo brasileiro usa para administrar o Estado brasileiro. Então, você vai ter políticas de desenvolvimento aqui no Nordeste, ó, que vai ser diferente das políticas de desenvolvimento da região centro-oeste do Brasil. Os problemas que a gente vai ter aqui no Nordeste vai ser diferente dos problemas do centro-oeste, diferente dos problemas do Sudeste. Por exemplo, no Nordeste a gente tem mais problemas com a seca do que no Sudeste. No Sudeste a gente tem mais problemas com violência na cidade, com trânsito, com violência urbana, tal. No Nordeste você vai ter esses problemas nas áreas aqui metropolitanas, mas no interior aqui você tem muito mais problemas relacionados à seca do que com a urbanização. Tá dando para entender? Sim. Muito bem. Vamos fazer essa atividadezinha aqui para mim, rapidinho aqui. Ô tio, um dia Oi. eu tava jogando um jogo online, aí a pessoa falou assim, eu acho que essa pessoa é americana. Aí eu falo assim, América não é um país dela. Quê? Meu Deus. Isso é uma coisa muito interessante de você debater. É a mesma coisa do africano. No caso do americano, acostumou-se usar esse termo para designar o estadunidense, né? No caso da África, as pessoas costumam generalizar o continente como se todo mundo que nascesse na África fosse igual, como se todos os países fossem iguais, o que não é. Né? Você vai ter hábitos diferentes dentro de um continente, né? O continente africano é formado por vários países. Então, falar que é americano, eu também sou americano, vocês também são americanos. Né? Eu posso falar que fulano é africano, ele é africano, mas eu não posso designar esse termo a ele como se todos os africanos fossem iguais. Então, essa noção geográfica parece que é simples, mas na cabeça das pessoas é mais difícil, eles sabem menos do que a gente imagina. Hein, tio, eu vou pegar lá no meu lápis, porque eu acabei deixando lá em cima. Tá, acelera aí que eu já vou corrigir já isso aqui. Tá. Deixa eu só fechar aqui, vocês fazem no livro de vocês aí, que eu vou fechar e vou abrir o... Aqui. Opa, ops. Não é isso que eu quero. Ô, Vitória, pra você fazer a atividade, você tá comendo por quê? Criatura. Seu som saiu, tio. O meu som? Ah, voltou. Vocês já fizeram? Estão olhando pro computador assim, como se nada já estivesse acontecendo? Peraí, tio. Achei. Ai, já pode corrigir. Pode? Uhum. Peraí, tio. Aí, tio, que eu fui correndo, agora eu tô morrendo aqui. Aí, se você falar pro americano assim, pro estadunidense, você fala assim, Brasil fica na América? Ele, não. É o quê? O som é só uma possessão de um termo que não deveria ser aceito por nós. Tudo bem. Posso corrigir? Não. Calma, não, tio, não, calma. Outra coisa que me confunde é a divisão da América. Tem a América Central, aí eles falam de América
do sul, do norte, latina, e eu fico assim, tá? É Não, assim, a do ó. sul, a do norte e a central, tudo bem, mas a latina eu sempre me confundo. Eu vou explicar para vocês, mas essa matéria é do 8º ano. A América do Norte, Central e do Sul é uma divisão geográfica baseada na localização. A América Latina e a América Anglo-Saxônica é baseada no aspecto histórico-cultural. Os países que compõem a América Anglo-Saxônica é os que falam predominantemente inglês e desenvolvidos, que é Estados Unidos e Canadá. O resto tudo é América Latina. Por que latina? Porque a gente fala português ou espanhol, que ambas as línguas são originárias do latim. Então, por isso que a América Latina, entendeu? A América Latina é todo o continente, menos Estados Unidos e Canadá. E Canadá e Estados Unidos fazem parte da América Anglo-Saxônica. Anglo-Saxônica também tem a ver com o idioma, porque o inglês que os Estados Unidos falam é uma mistura do anglicano com saxão. Então, por isso que é anglo-saxônica. Então, são duas regionalizações diferentes. Ou você usa uma, ou você usa outra. O México faz parte da América do Norte, mas não é América anglo-saxônica. Então, vamos lá. Pode corrigir? Não, calma, tio. Tive que fazer umas necessidades aqui. E aí, quando o americano vem pra cá, a gente tem que falar inglês. Isso aí é fogo. Posso? Vou pra lá e obrigar eles a falar português. Senão, vou falar um monte de coisa em português que ele não vai entender nada. Olá, seu filho da... Opa, Fala português, seu. opa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Seu Corrigir, hein? do caramba, mano. Vamos lá. Complete o O quadro. cara que aprendeu português. Soco na Complete o quadro com o nome das macro-regiões. Lembra dessa palavra? Macro é grande. Lembra disso? Micro, macro. Macro é grande. Micro, computador, porque o computador é pequeno. Macro, região, porque a região é grande. Macro, região do IBGE e dos seus estados. Complete o quadro com o nome das macro-regiões do IBGE e de seus estados. Então, região norte. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. São 7 estados. Região Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão, Paraíba e Alagoas. Região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, onde a gente tem Brasília, né? Tal. Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tranquilo? Essas são as macro-regiões estabelecidas pelo IBGE. Vamos para a perguntinha número 2. calma. Tô calmo. Vocês param de enrolar. Ô, tio, Oi. eu tô escrevendo mais rápido que eu consigo, mano. Eu escrevo devagar. Para de enrolar. Sem enrolar. Vai ter que ficar lá fora. Ô, tio, se alguém te desse um mapa com todos os estados ali, você saberia colocar cada estado em cada lugar? Eu acho que sim. Eu não ia conseguir por causa do Nordeste. Eu tenho Eu certeza faço confusão, que não. eu faço confusão sempre na ordem de Sergipe e Alagoas. Eu faço nos 4 ali. Na Ou no Pernambuco é 5. fácil. Pernambuco é fácil porque é grande. E Rio Grande do Norte parece um elefantezinho. Ô, tio, Ah, você troca Sergipe e Alagoas? oi? Você troca Sergipe e Alagoas?
Antônio, eu não consigo copiar tudo, não cabe. Depois copia, Antônio. Eu não consigo copiar Alagoas tudo. é lá em cima, porque é alago. Tá bom, tá bom. É só Vamos você lá. pensar que uma vem antes do S, é melhor. Questão 2, galera, vamos lá. Compare o mapa anterior com os mapas Brasil Climas, página 8, capítulo 1, e Brasil Vegetação, página 9, capítulo 1. Relaciona os tipos de vegetação e de clima com a divisão regional do IBGE. Eu não peguei os dois mapas porque não cabia aqui. Mas os dois mapas de clima e vegetação a gente já estudou lá no início do ano e a gente já viu que é bem parecido. A gente vai comparar o mapa só de clima com o das macro-regiões do IBGE aqui. Então a gente percebe o seguinte: aqui a gente tem um clima equatorial, tá vendo? E aqui a gente tem a região norte. Tá vendo que se assemelha o desenho da região com o desenho do clima? A região centro-oeste da mesma forma. A gente tem o tropical semiúmido aqui, que se assemelha aqui. E a gente tem na região nordeste o semiárido, que é essa parte aqui, que vai se assemelhar aqui. E o sudeste, o tropical úmido, o tropical de altitude, que é esse aqui, vai se assemelhar aqui. E a região sul talvez seja quase que mais fiel à divisão regional aqui. Então, vai acontecer dentro dessa divisão aquilo que eu falei, de você ter elementos naturais de uma região na outra região. Somente o tropical semiúmido aqui, que vai invadir essa região aqui do Maranhão, Tocantins, parte da Bahia aqui, tá vendo? Mas, de maneira geral, os dois mapas, eles acabam ficando parecidos. Por que que fica parecidos? Porque para fazer o mapa do IBGE, dessas macro-regiões, o IBGE usou essas características climáticas para estabelecer essas regiões. Então, não é à toa que eles são parecidos. Tudo relacionado ao tipo de vegetação de clima, a divisão regional do IBGE. Vou colocar logo que é maiorzinho um pouquinho, então vocês copiam aí. As áreas de algumas regiões têm predominância de determinados climas e vegetação. Por exemplo, a região norte prevalece a floresta amazônica e o clima equatorial, enquanto a região nordeste apresenta vegetação de caatinga e tem uma grande porção do seu território sob o clima semiárido. A gente Então, a vai gente escrever percebe isso. que existe... Oi? A gente vai escrever isso. Sim, senhor. Vocês percebem que existe uma relação de climas e as divisões regionais aí. Por quê? Porque as divisões regionais foi feito baseado nessas características, também climáticas. O mapa de clima e vegetação, eles vão se assemelhar. Lembra que a gente trabalhou esse mapa de vegetação e clima lá no início do ano? A gente comparou os dois mapas e percebemos que o mapa de clima é parecido com o mapa de vegetação, por uma razão óbvia, né? Vegetação de clima equatorial, ela vai nascer em clima equatorial. Então, a gente vai perceber essas semelhanças entre os dois mapas aí. Se vocês quiserem tirar uma foto da tela também para eu copiar. Posso passar para frente? Não, tio. Peraí que eu tô quase acabando. Ô, tio, o que é aquele rosa? No mapa. Oi?
mapa dos climas, o que que é aquele rosa? É porque eu não consigo ler. Subtropical. Ah, tá. Tá vendo que ele tá abaixo do trópico de Capricórnio? Olha o trópico aqui pontilhadinho aqui, ó. Porque é a parte da região brasileira que está na zona temperada. É o clima mais frio. Quanto mais longe a linha do Equador, mais quente, lembra? Aqui é o trópico de Capricórnio. Posso, galera? Não. Eita, Acabei de acabar. vambora. Theo, Não. foi? Não. Coisa enorme. O Sudeste é o mais doido aí. De clima que você fala? Sim, tem um monte. É porque o Sudeste, na região brasileira, esse miolo aí de tropical de altitude é influenciado pelo planalto que tem ali na parte central e sul de Minas. E a gente vai ter um recorte aqui, ó, de clima semiárido, que foi o que eu falei, do norte de Minas aqui, essa área de transição aqui, ó, que é do Vale do Rio São Francisco. Então, o clima da região da região sudeste que é muito influenciado por esse relevo, né? Outro também que a gente não consegue ver direito porque é pequeno é a região costeira aqui, ó, que é todinha tropical úmido aqui, ó, que é influenciado pelas massas de ar úmida do Oceano Atlântico. Mas o que a gente analisa? O que a gente tem que analisar? É o maior, uma área... como é que fala? A área maior, o espaço maior, o espaço mais predominante, isso. A gente vai ao clima mais predominante. Então, predominantemente, na região sudeste tem um tropical de altitude. Por quê? Por causa do relevo ali, do planalto ali. Nesse tropical semiúmido aqui, ó, é porque essa região aqui sofre muita influência da umidade da Amazônia, por isso que aqui é tropical semiúmido. Aqui é tropical semiárido porque já está longe da floresta amazônica, então o planalto borborema que impede as massas de ar úmida vir para cá, então aqui torna-se mais seco. Os caras dividindo. Esse aqui vai ser o norte, esse aqui vai ser o sul, né? Aí chega naquela região que tem um monte de coisa maluca. Eu sei lá, vai ser sudeste. Mas qualquer coisa aí. Mas tem muito a ver, a região sudeste tem muito a ver com o desenvolvimento industrial que vocês estudaram na aula passada. As nossas características econômicas é muito influenciada pelo processo de industrialização, né? Porque o IBGE, vocês anotaram lá, ele leva em consideração as ações sociais, econômicas, naturais, sociais, naturais, Pode passar, tio. que é clima e vegetação, e econômicas. Então, o processo de industrialização vai influenciar nisso aí. Muito bem. Então, a gente tem na página 85 um quadrado aí, Conexão Mundo. Como que seria a regionalização do mundo? Em que parte do mundo o Brasil estaria de acordo com essa divisão aí? Países do norte e do sul, certo? Isso aí, galera, já é uma introdução de um conteúdo que vocês vão estudar o ano que vem, mas eu achei muito legal estar dentro desse contexto nosso aí. Aí tem duas perguntinhas. Localize o Brasil e identifique a porção que o país ocupava segundo a regionalização mundial apresentada no mapa. Por que ocupava? Vocês vão estudar e vão descobrir depois que essa regionalização a gente já não usa mais. Depois vocês vão descobrir por quê. Mas dentro desse mapa aí, qual é a posição que o Brasil está? O Brasil faz parte dos países do norte ou países do sul? Do sul. Do sul. Então anota aí. Tá mais bonitinho aqui. Ó. O Brasil se localiza na América do Sul, no oeste do continente, fazia parte dos países do sul. Essa aí é a resposta do livro, a resposta dos alunos. Pode Países colocar do sul, país porque do tá de sul. vermelho. Pode colocar, país do sul. Pelo menos, que é a resposta do livro mesmo. Vocês estudaram ano passado sobre os hemisférios, não estudaram?
Sim. Acho que sim. Muito bem. Quais são as duas linhas que dividem os hemisférios? É a. É Meridiano de Greenwich Equador. e a Ilha do Equador. Muito bem. Eu sempre esqueço A o nome linha do dessa. Equador. Qual que divide o continente em norte e sul? A linha do Equador ou Meridiano de Greenwich? Equador. 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 Vocês estão conseguindo visualizar a linha do Equador aí nesse mapa? Sim. Sim. Essa divisão de países do norte e países do sul respeita a linha do Equador? Em Não. alguns casos Não. sim, em alguns casos não. Em qual Não. caso, sim? Por exemplo, no Brasil. Na maioria do bom. território do Brasil. Nem Na tudo. maioria... Não, Qual porque lá? é países do sul. Errado. Olha a Olha ali. Austrália ali. Olha lá em cima. Austrália. Em cima A da. Austrália faz parte de qual país? País do norte ou país do sul? Norte. Países do norte. Só É. que não tá muito certo, né? Por que que É, e não? olha ali a Ásia. Tá praticamente em cima lá. E é país do sul. A Índia tá completamente em cima da linha do Equador. É do sul. Por que que vocês Eu acham que quero. é assim? É por causa do desenvolvimento Olha do país. a Quem falou isso? Austrália, mano, a Oceania. Clima? Ela tá muito bugada. Vamos lá. Quem foi que falou desenvolvimento? Theo. Então, o critério utilizado para fazer essa regionalização não foi o critério de localização geográfica, foi o critério socioeconômico. É a pergunta, ó, observa ali do Equador do hemisfério. Ela divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador faz isso. O critério adotado nessa regionalização respeitou essa divisão? Não, galera. O critério adotado aqui é o critério socioeconômico, é o critério de desenvolvimento econômico. Então, você vai ter países lá no hemisfério norte que vai ser subdesenvolvido, vai ser pouco desenvolvido, E vai ser vice-versa. dependente economicamente, tecnologicamente dos países do norte. Então, por isso que essa divisão não vai respeitar a linha do Equador, porque o critério adotado não é o critério geográfico. Então, países do norte e países Já do chegou, sul, mãe? países do norte e países do sul é uma referência a países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Bacana? Essa regionalização ela foi feita logo depois do fim da Guerra Fria, lá em 1991, que antes o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Vocês já ouviram falar nisso? Ah, o Brasil é um país de terceiro mundo. Eu Vocês já nunca ouviram ouvi. falar isso? Eu já ouvi já, minha irmã falando. Então, por que que o Brasil era um país de terceiro mundo? Porque a gente era um país Subdesenvolvido. capitalista, subdesenvolvido, pobre. Então, nessa época, a gente se enquadrava na divisão regional em que o Brasil ficava no terceiro mundo. Depois que acabou a União Soviética, teve o fim da Guerra Fria, passaram a adotar essa divisão regional aqui. Para quê? Para diferenciar qual eram os países desenvolvidos e qual eram os países subdesenvolvidos. Então, os países do sul eram os subdesenvolvidos e os países do norte eram os países desenvolvidos. Deu para entender? Sim. Muito bem. E é aí que as pessoas ignoram completamente a linha do Equador. Oi? E é aí que as pessoas ignoram completamente a linha do Completamente. Equador. Exatamente, porque o critério não é geográfico, o critério é econômico. Olha aqui a Austrália que vocês falaram aqui ó, várias vezes. Ó. A Austrália está aqui no sul, bonitinha aqui, ó, mas tem características econômicas Ô, de tio, países do norte. Oi. mas a China é muito bem desenvolvida. Por que ela não ficou no conjunto dos países do norte? Até hoje, essa regionalização é uma regionalização um pouco mais antiga, mas até hoje a China não é considerada um país desenvolvido. Por que que não? Porque para ser considerado um país desenvolvido, além do desenvolvimento econômico e tecnológico, o país tem que ter um desenvolvimento social. Ou seja, esse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, tem que ser acompanhado dos indicadores de desenvolvimento sociais. A China, como é um país com uma população muito grande, ela ainda tem muitos problemas sociais. Se vocês pegarem o IDH da China, já ouviram falar no IDH? Sim. Vocês vão perceber que o IDH da China ele não é elevado. Por que que não é elevado? Porque tem problemas sociais lá. Tem muita gente ainda que... Tem muitas cidades desestruturadas.
Tem muita gente que ainda vive em condições marginalizadas. Entendeu? Tio, Oi. qual é o país com IDH mais alto? São os países do norte da Europa. Eles alternam Noruega, Finlândia, a própria Suécia, Dinamarca. Esses países do norte da Europa são países que normalmente têm os IDHs mais altos do mundo. Calma, deixa eu... Até o Krakatoa explodir. Oi? Mas aí a gente vai ter um contexto seguinte: esses países, normalmente, eles são desenvolvidos, mas eles têm uma característica social muito particular, porque normalmente são países que não recebem muitos imigrantes, porque são países de climas mais frios, e normalmente imigrantes, eles saem de regiões mais quentes, das áreas tropicais, e então, obviamente, eles não vão se adaptar muito bem a esse clima frio. São países com população muito pequena, o que, de certa forma, facilita um pouco a gestão dos recursos deles, né? Você pega os Tio. Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não está nem perto dos... Quer dizer, está perto, né? Mas dificilmente, algum dia, vai ser o maior IDH do mundo, porque tem uma população muito grande, recebe muitos imigrantes, existem desigualdades econômicas no Japão, certo? E Trump, Isso aí vou atrapalha um construir um pouco. muro. Oi? E Trump, vou construir um muro. Para evitar isso aí. Você pega o Canadá, por exemplo, o Canadá tem um IDH melhor que os Estados Unidos. É mais ao norte, é uma população menor, né? Então, populações maiores tendem a ter maiores desigualdades. Galera, então vocês aprenderam o que é regionalizar? É a gente dividir um território em áreas, em partes, com base em algum critério. No caso do IBGE, dividiu-se o Brasil baseado nos critérios sociais, econômicos e naturais, né? Sociais, culturais, econômicos e naturais. E vocês viram um pouquinho dentro do contexto global onde o Brasil se encaixa nessa proposta de regionalização do livrinho aí, que não é uma proposta que se usa hoje mais, mas é só para concretizar a ideia de divisão regional aí. Nas páginas seguintes, até a página 87, grave bem isso aí, até a página 87, vocês têm aí um histórico dessa divisão que a gente estudou hoje, feita pelo IBGE. Vocês vão perceber que nem sempre essa divisão foi feita do jeito... nem sempre ela foi do jeito que é hoje. Ela já foi modificada várias vezes, desde quando fez a primeira divisão, que já era diferente da de hoje, até chegar no estágio atual. E por que, essas divisões foram mudando? Principalmente porque foram acontecendo mudanças no território brasileiro. Então, vocês vão dar uma lidazinha nas páginas aí até a página 87 e vai acompanhar principalmente esse processo de evolução da nossa divisão regional até chegar nessa oficial que a gente tem hoje. Bacana? Sim. Muito bem. Então, vou finalizar a aula. Quem não colocou presente no chat, coloca rapidinho aí que nós vamos encerrar aqui. Ô, tio, Eu botei presente. eu pesquisei aqui, o país com IDH mais alta é a Noruega, com A Noruega. 0,954. O nível maior, Arthur, é 1. O IDH ele varia de 0 a 1 em 3 casas decimais. O máximo é 1. Certo? Se você pegar o histórico dos últimos 10 anos, você vai ver que eles vão alternar pelos países do norte da Europa lá. Noruega, Finlândia. Eu acho que a Islândia também tem IDH muito alto. São todos países com população pequena também. São desenvolvidos com população pequena. Tio, Tranquilo? se você pegar o histórico do Afeganistão, ele vai, você pegar de muito tempo atrás, é relativamente alto? Ou vai ser médio, aí depois É provável que em algum momento ele foi melhor do que é hoje. Aí eu não consigo falar com certeza, mas é provável que sim. Porque como é um país que está envolvido em guerras há muito tempo, a Síria, por exemplo, é um país relativamente desenvolvido ali no Oriente Médio. Hoje é um país acabado e destruído, né? Os países ali da Península Arábica ali, eles em algum momento eles tiveram uma melhoria no seu IDH. Nesse caso lá eles continuam, né? Continuam melhor do que eram antes. No caso da Síria, Afeganistão, o próprio Iraque, eles devem ter tido alcançado um IDH melhor do que o que tem hoje.
certo? Um país que já alcançou IDH melhor do que o que tem hoje e que é melhor do que as pessoas imaginam é a Venezuela, por exemplo. A Venezuela já teve um IDH bem melhor e ainda hoje tem um IDH melhor do que o do Brasil. E esses indicadores eles vão demorar de cair, porque as políticas públicas implantadas há 20, 30 anos atrás, elas ainda continuam tendo resultados. Mas vamos lá, galerinha. Anotaram aí que vocês vão ler até a página 87, fazer as marcações. Se não deu tempo de corrigir, copiar as questões aí, vocês vê o vídeo de novo, ou alguém tirou foto, manda para vocês aí. E se tiverem dúvidas, manda que a gente responde. Tranquilo? Yay! Bora acabar. Tchau, fique com Deus. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Não sei. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau.